Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir o nosso módulo de Word, agora com o nosso vídeo número 5. Vamos falar sobre o grupo área de transferência. Nós vamos começar o nosso estudo a respeito das ferramentas existentes no Word para a gente trabalhar. Ok? Então, sem muita demora, vamos lá, aparece aqui, vamos... Nosso vídeo 5 vai falar sobre o quê? Vamos trabalhar com os principais comandos e recursos do Word. Hoje nós vamos começar o estudo da guia página inicial, que é a guia principal da faixa de opções do Word, e mais precisamente nós vamos trabalhar com o grupo área de transferência, ok? Então é o foco do nosso estudo nesse exato momento, o grupo área de transferência. Portanto, vamos a ele, vamos entender o que é que tem à nossa disposição, ok? Primeiro, os principais comandos do Word, os principais recursos do programa Word estão lá em cima na faixa de opções. Nessa faixa que está aqui, que parece estar cortando meus dedos aqui atrás, embaixo do Stylus, mas não é, com coincidência, certo? Então, a faixa de opções é dividida, como nós já sabemos, em guias. Então, vamos lá. As várias guias da faixa de opções estão aqui em cima, né? A guia página inicial, a guia inserir, a guia design, parará, todas elas, certo? Na guia página inicial, que é a principal, então, assim, acredito que 80, 90% das perguntas sobre o Word vão versar sobre comandos da página inicial, muito provavelmente. E é claro, as outras guias também podem ser cobradas, mas num número muito menor do que o da página inicial. Então a gente vai focar muito na página inicial. Tudo que a gente vai ver aqui, claro, tem respaldo, tem base dentro do nosso material de apoio. O material de apoio tem todos os detalhes, fotos dos links de como fazer isso, como fazer aquilo. Nós vamos focar na página inicial e mais precisamente nesse vídeo nós vamos focar nesse primeiro grupo que está aí, que é o grupo área de transferência. Nós vamos falar a respeito de todas as opções possíveis dentro do grupo área de transferência, ok? Então, se prepare, porque o nosso foco é só nesse nosso vídeo. É um vídeo que, acredito eu, seja curto, mas nem tanto. A gente vai focar só nos botões que estão aqui, certo? Nas ferramentas que estão aqui no grupo área de transferência, ok? Então, a primeira ferramenta que nós vamos abordar, a despeito do fato de recortar, copiar e colar serem comandos muito comuns, a gente vai trabalhar com eles também, óbvio, mas a gente vai trabalhar com o primeiro comando, que é justamente esse pincel de formatação. O pincel de formatação, muitas vezes o nome não aparece. O nome aparece só o ícone. Quando a janela do Word está muito estreita, aí esses nomes das ferramentas eles não aparecem, eles ficam muito apertados, então aparece só o ícone. Portanto, você também tem que identificar o pincel pelo ícone. O nome da ferramenta é pincel de formatação, o ícone é o ícone do pincel, como está aí, certo? Para que serve o pincel de formatação? Para copiar formatos. O pincel de formatação serve para copiar o formato de um trecho de texto para outro. E nós vamos ver isso. Muita gente pode perguntar em prova assim, o pincel de formatação serve para pintar as letras. Não, ele não serve para pintar as letras. A função dele não é trocar cor de letra, mas ele faz isso. Ele pode fazer isso. Veja só do que eu estou falando. Eu tenho aqui a palavra vídeo, ela está em vermelho. Eu vou colocar alguns efeitos a mais. Vou colocar um negrito, vou trocar o tipo da fonte, vamos colocar aqui uma Bauhaus. Pronto, aí. Um cara de título de locadora de vídeo da década de 80, né? Não, imagina, né? Sucesso Vídeo Locadora, parece, né? Ó, veja só, eu tenho essa letra, essa palavra escrita com esse formato. Eu quero aplicar este mesmo formato na palavra online que está aqui. Então eu poderia simplesmente chegar aqui em online, selecionar online, colocar a fonte Bauhaus 93, colocar em vermelho e colocar em negrito. Quer dizer, eu reaplicaria todos os três efeitos de novo, certo? Eu sinceramente não preciso fazer isso. Por quê? Porque é só eu clicar na palavra vídeo, clicar no pincel de formatação e clicar na palavra online. Pronto, a palavra online copiou o formato da palavra vídeo. Perceba como funciona o pincel. Você clica na palavra que contém o efeito, você clica no pincel e depois você clica na palavra que tem que receber o efeito. São 3 cliques. Um clique na origem, um clique no pincel, um clique no destino. Ok? Fazendo de novo, vou pegar aqui online, já está em online, já estou com o cursor aqui em online. Então,
Pincel de formatação, fornece. O cursor já está lá, então já está no meio da palavra que eu quero. Ele já está copiando esse formato. Eu clico do pincel, ele copia aquele formato. Aí eu vou e mando colar. Certo? Colar o efeito na palavra colar. João, eu queria aplicar esse efeito em várias palavras sem ter que voltar o tempo todo para o pincel. Tem como? Tem. Você seleciona uma palavra ou clica numa palavra qualquer, dá 2 cliques no pincel e aí você vai aplicando o pincel várias vezes a cada uma das palavras ou áreas também. Você pode selecionar assim, já aplicar para todo mundo se quiser. Ó. Eu não estou voltando no pincel porque eu dei duplo clique no pincel. Quando você dá duplo clique no pincel, você trava o pincel e ele fica funcionando o tempo todo, ok? E você está percebendo que o ponteiro do mouse assume esse formato de barrinha com o pincel junto, é sinal de que o pincel está sendo aplicado, certo? Vou desligar o pincel clicando nele, ok? Olha o que eu vou fazer agora, vou pegar uma palavra normal, documento, certo? Clicar no pincel e aplicar aqui, clicar no pincel e selecionar o meu parágrafo aqui, porque a seleção à esquerda não funcionou no pincel, certo? Eu quero mostrar uma outra coisa sobre o pincel, para isso eu tenho que ficar pequeno. O pincel não só copia formato de letra não, de caractere não, viu? Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar uma palavra digitar, vou colocar ela em negrito, vou colocar ela em itálico, vou colocar ela em cor azul. Pronto, ela está aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento do digitar na palavra documento que está em vermelho aqui embaixo. Então eu vou clicar no digitar, eu clicar aqui, o cursor ficou no meio, vou clicar no pincel e vou clicar em documento. Percebeu o que aconteceu? Não só a palavra documento recebeu o efeito característico da palavra digitar, mas o parágrafo onde estava a palavra documento recebeu a formatação de justificado do parágrafo onde estava a palavra digitar. Então, ou seja, quando eu copiei o formato, eu não só copiei o formato da palavra, eu copiei o formato do parágrafo também. Então, quando você usa cliques, você aplica tanto efeito de caractere quanto efeito de parágrafo. Você pode também fazer algo assim, ó. Você pode selecionar digitar apenas, clicar no pincel e clicar em documento. O que foi que aconteceu? O fato de eu ter selecionado a palavra digitar significa que eu queria o efeito só da palavra. Então, quando eu cliquei, note que eu não fiz o primeiro clique. O primeiro clique lá no posicionado chamou, o fato do cursor estar no parágrafo, chamou o efeito da letra e chamou o efeito do parágrafo. Mas o fato de eu ter selecionado apenas a palavra digitar, na hora que eu apliquei só o efeito de letra, não apliquei o efeito de parágrafo, certo? Essas brincadeiras você pode fazer à vontade. Você pode também fazer o seguinte, ó, você pode selecionar aqui o parágrafo inteiro, clicar em pincel de formatação, certo? Quando chegar aqui, você vai aplicar em documento, ó. A palavra documento foi capturado do texto onde estava selecionado, mas o restante do parágrafo acabou sendo justificado também. Então, assim, são combinações. A combinação mais simples é clique, clique, clique. Clicou o cursor, vai capturar tanto efeito de caractere quanto efeito de parágrafo. Quando você seleciona só a palavra, ele captura só efeito de caractere. Esse tipo de brincadeira com o pincel você pode utilizar, brincar à vontade. É bom você usar, é bom você mexer. No seu material didático tem a descrição de várias formas de trabalho com o pincel de formatação. Então, função do pincel de formatação é copiar formatos de um trecho de texto para outro trecho de texto, certo? Aí, olha só, ele mostra a tecla de atalho aqui do pincel de formatação, que é o Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V. Então, por exemplo, eu seleciono aqui a palavra digitar, faço Ctrl+Shift+C, copiei o formato. Agora eu venho em argumento, Ctrl+Shift+V, ele copiou o formato e aplicou, certo? Beleza. Agora vamos para os reais comandos que fazem parte do área de transferência, né? Você percebe lá no área de transferência que nós temos os comandos recortar, copiar e o comando colar, certo? Bom, quando você recorta ou copia, você está transferindo o trecho ou uma cópia dele para um local chamado área de transferência. Então, o desenho que eu vou mostrar para vocês explicita isso muito bem. Então, imagina a área de transferência como sendo uma área na memória do seu computador.
uma área invisível na memória do seu computador. Então, se você pega a palavra pod e usa o comando copiar, você está transferindo uma cópia da palavra pod para a área de transferência. De lá, essa palavra pod pode ser colada várias e várias vezes. Então, os comandos recortar, copiar e colar são comandos que envolvem, são comandos que interagem com a área de transferência. Essa área de transferência é uma área na memória do computador, na memória principal do computador, que guarda tudo aquilo que você copiou, tudo aquilo que você recortou. Não por acaso, o nome do grupo é área de transferência mesmo, né? Então, se você copia, o objeto permanece aqui. Se você recorta, o objeto sai daqui. O objeto é retirado, o pod é retirado daqui, é enviado para a área de transferência e de lá ele pode ser colado várias vezes. Então, a diferença entre o recortar e o copiar é que o recortar retira o objeto, o copiar não. Quer ver? Eu vou brincar aqui de novo, né? Selecionei o pod e recortei. Ele saiu daqui. Agora eu vou colar. 1, 2, 3, 4. Quantas vezes eu quiser. Então, o colar é justamente o ato de transferir uma cópia do que está na área de transferência para dentro de onde o ponto de inserção está, na posição em que o ponto de inserção está. Ok? Então, assim, quais são as teclas de atalho? Você já sabe, não é possível que você não tenha estudado isso, mas se não estudou, está aqui. Ctrl X para recortar, Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Certo? Então, Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V são as 3 teclas de atalho dos comandos recortar, copiar e colar. Certo? Uma coisa engraçada, e é bom que todo mundo saiba, a área de transferência é uma área que pertence ao Windows. A área de transferência pertence ao Windows, não ao Word nem ao Excel, pertence ao Windows. Então, você pode copiar alguma coisa do Word e levar para outro programa? Claro que pode, né? A gente já viu isso, inclusive em outras aulas do Windows. A gente fala, mas vou pegar esse parágrafo inteiro e vou mandar copiar. Copiei. Aí eu posso abrir o bloco de notas, por exemplo, um programa qualquer, como o bloco de notas, e eu vou mandar colar. Vou lá e faço o Ctrl V. E ele cola. Perceba que ele cola o texto exato que eu copiei, só que sem os efeitos. Claro, porque o bloco de notas não aceita efeitos. Ele é um editor de texto, ele não é um processador de texto, certo? Então eu posso copiar do Word e colar em outro programa? Claro que posso. Posso copiar de outro programa e colar no Word? Também posso, tranquilamente. Certo? Agora, uma coisa engraçada, a área de transferência só tem espaço para um objeto. Então veja só, eu vou copiar a palavra argumento. Copiei. Se eu mandar colar, quem vai ser colado é a palavra argumento. Aí eu venho aqui e copio a palavra online, Ctrl C. Aí venho para cá para baixo e colo, Ctrl V. Quem foi colado foi online. Ou seja, só é colado aquilo que foi o último objeto, copiado ou recortado. O último objeto, porque a área de transferência só tem espaço para um objeto. A área de transferência só tem espaço para um único objeto. Certo? Isso é a área de transferência do Windows. Se você cola uma bola vermelha, copia uma bola vermelha, vai poder colar uma bola vermelha. Se você copia um quadrado verde, vai poder colar um quadrado verde. E a bola vermelha já era. Se você recorta uma bola vermelha e sem colar, recorta um quadrado verde, o quadrado verde tomou lugar da bola vermelha. A bola vermelha sumiu. Não está mais na área de transferência, não pode mais ser colada. Ok? Agora, o Word, o nosso Word 2016, ele tem uma área de transferência própria, especial, usada entre os aplicativos do Office, usada com o Excel, usada com o PowerPoint. Então, a gente sabe que o conjunto de programas que forma o Word é o Microsoft Office. O Microsoft Office é formado pelo Excel, pelo PowerPoint, pelo OneNote, pelo Publisher, por uma série de outros programinhas. A área de transferência especial que tem no Word, que pode ser usado no Excel, ela é acessada por esse botão. Esse botão aqui, que é o botão de controle da área de transferência. Eu vou clicar nele e vou mostrar. Cliquei, olha o que acontece. Estão percebendo o que está acontecendo? O Word, ele copiou várias coisas e pode colar. Eu quero colar a palavra adicionar. Eu clico aqui, ela vai ser colada. Eu quero colar a palavra argumento.
colei a palavra argumento. Eu quero colar a palavra também, colei. E aí vai, eu tenho várias formas de escolher aqui o que eu vou copiar e o que eu vou colar naquele momento. A área de transferência do Word, essa espécie de área de transferência aqui, ela tem espaço para 24 objetos. E aí você pode copiar vários, e a cada vez que você copia, por exemplo, eu vou copiar a palavra, vou selecionar a palavra provar, vou colocar a palavra provar em vermelho, vou colocar a palavra provar em negrito e vou copiar. Ela foi adicionada aqui, ó. Ela foi adicionada nessa lista, já tem um bocado, eu posso colar a palavra provar. Colei a palavra provar, beleza, vou clicar aqui embaixo, vou colar a palavra provar, ok. Mas agora eu não quero colar a palavra provar, eu quero colar a palavra vídeo. Então eu clico vídeo, aí colo vídeo, aí colo online, aí colo colar. Eu posso escolher o que eu vou colar de acordo com o que eu capturei, certo? Então, essa área de transferência do Word, ela só começa a coletar itens, ela chama de coletar. Quando você começa a recortar e copiar, ela usa apenas a área de transferência do Windows, que só tem espaço para um objeto. Mas ela começa a coletar objetos quando você a abre. Então, ela estava fechada, certo? Aí você abriu. Quando você abriu, você percebe que ela só tem um objeto. Eu vou excluir aqui um bocado de objetos. Vamos lá. Eu vou limpar tudo, na verdade. É melhor clicar em limpar tudo, está livre, certo? Ela está vazia. Eu vou selecionar vídeo e vou fazer Ctrl C. Vou selecionar maneira e vou fazer Ctrl C, certo? Olha o que vai acontecer. Por que só tem maneira se eu copiei dois objetos? Porque enquanto ela estava fechada, ela não estava coletando. Enquanto ela estava vazia, ela estava deixando essa coleta para a área de transferência do Windows. A área de transferência normal do Windows, certo? Agora, quando você vem aqui em vídeo, agora se eu faço Ctrl C, ela vai começar a coletar. Provar, Ctrl C, ela começou a coletar, ok? Quando você está com sua área de transferência fechada, vazia, quando você não a utilizou ainda, ela não começa a coletar vários objetos. O Word passa a utilizar apenas a área de transferência do Windows, ok? Sim, e por exemplo, vamos supor que eu coletei aí 20 objetos. Existem 20 objetos coletados. Eu posso colar qualquer um dos 20, claro. Você pode colar qualquer um dos 20. Agora, e lá fora? E no bloco de notas, por exemplo, eu posso colar qual? O último. Sempre o último que foi copiado. Então vamos lá, eu vou chegar aqui, adicionar, Ctrl C. Também, Ctrl C. Online, Ctrl C. Certo? Se eu entrar aqui, você vai ver, só tem online. Agora que ela está aberta, eu vou Ctrl C no adicionar e Ctrl C no vídeo. Eu posso colar qualquer uma delas, né? Eu posso colar qualquer uma delas. Eu posso colar adicionar, eu posso colar vídeo e posso colar online. Agora, no bloco de notas, qual foi a última que eu copiei? A última que eu copiei foi vídeo. Só que ele reconheceu a última que eu colei como sendo da área de transferência. Então, vamos fazer de novo o teste. Eu vou só para confirmar que eu não estou mentindo. Adicionar vídeo, ok? Vamos lá para o bloco de notas. Realmente, o bloco de notas, o que eu acabei de entender do funcionamento da área de transferência, junto com vocês agora, é o seguinte. Se você copia vários deles, quando você cola um deles, esse que você colou também vai para a área de transferência do Windows. Então, é esse que você colou. Então, se você colou online, vídeo e adicionar, quem está na área de transferência lá é o adicionar. Porque foi o último que você colou. Se você não colou nenhum, é o último que você copiou. O último que você copiou é quem está na área de transferência. Vamos fazer o teste sem colar nenhum. Vamos lá, limpar tudo. Vídeo, Ctrl C. Adicionar, Ctrl C. Online, Ctrl C. Não copiei, não colei nenhum. Ctrl V, online. Foi o último que eu copiei. E se eu fizer colagens, é o último que eu colei. Ok? Com isso a gente termina aqui a área de transferência. O que era necessário para ver dentro de área de transferência, eu peço que você mexa, peço que você brinque aí com a área de transferência e, claro, peço que você leia o seu material, que tem muita coisa sobre a área de transferência, aqui, o copiar, colar. Uma última coisa que eu queria, antes da gente prosseguir, são os tipos de colagem, porque você vê aqui o botão colar, né? Quando você pode usar aqui em cima, ó, você pode usar aqui em cima o botão colar,
né? Então, colei, vai colar a palavra, a última, online, né? Mas olha só, você pode colar, clicando com esse botão aqui embaixo, na setinha, você pode fazer outros tipos de colagem. Uma colagem somente texto, uma colagem só com mesclando a formatação, manter a formatação original. O que seria isso? Veja só, eu vou diminuir novamente aqui. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa, né? Vou selecionar aqui todo esse trecho aqui e vou pedir para copiar, certo? Copiei. Ora, quando eu for colar lá embaixo, você vai ver que ele vai ser colado com todos os efeitos, né? Todos os efeitos que a gente tinha visto, ó. Tudo. As palavras em vermelho ficam em vermelho, as palavras em azul ficam em azul, itálico, itálico. Cliquei de novo, ok. Certo? Mas eu posso pedir aqui, por exemplo, para colar sem formatação. Colar somente o texto. Olha o que vai acontecer. Ele cola o texto, sem os formatos. Ele desconsidera os formatos. Ah, mas o colar normal é esse aqui, é o manter a formatação. E tem um colar aqui que é mesclar a formatação. O que é que ele faz? Ele não, ele aceita os negritos e os itálicos, mas não aceita as cores. Esse mesclar a formatação aqui. Então são 3 formas de colar. E ainda existe aqui o colar especial. O colar especial abre uma janela para você colar do jeito como você quiser. Você pode colar só como texto padrão, não formatado, que é desconsiderando todos os efeitos originais. Você pode colar como HTML, se vier de uma página da internet, você estiver construindo outra. Então tem várias formas de colar aqui, vários tipos de colagem. E existe uma que é bem especial, chamada colar vínculo, certo? O colar vínculo, ele faz o seguinte, ele não cola o objeto em si, ele cola uma vinculação do objeto com o original. Então, um exemplo, se você vier colar uma planilha do Excel aqui, você vai colar uma planilha do Excel aqui e você pede para colar vínculo, você não está colando a planilha, você não está criando um objeto novo dentro do Word independente da planilha do Excel, você está criando um vínculo. Ou seja, quando você alterar os dados lá na planilha do Excel, eles serão alterados aqui no documento do Word também. Então, assim, colocar um vínculo, fazer uma colagem com um vínculo, é fazer uma colagem que mantém a ligação entre o texto que está aqui e o local de onde ele foi originalmente copiado, ok? Uma planilha do Excel, um gráfico do Excel, você cola o gráfico aqui normalmente, esse gráfico fica independente, ele vira uma figura, ele fica independente da sua planilha original. Mas se você cola ele aqui com vínculo, o gráfico que está no Word, ele fica vinculado ao gráfico original do Excel. Isso significa que qualquer alteração lá no Excel resultará numa alteração no gráfico no Word. Ok? É um recurso interessante o vínculo. Agora sim, agora nós podemos ir para definir o seu material. Acho que passei um pouquinho do tempo, né? Vamos lá. Dentro do seu material de apoio, meus amigos, vocês vão precisar de quê? Dentro do seu material de apoio, vocês vão para o capítulo de Word 2016. Lá existe um tópico chamado Principais Comandos e Recursos do Word e um subtópico chamado Guia Página Inicial, e dentro dela você tem o grupo Área Transferência. Você vai ler exclusivamente sobre o grupo Área Transferência, e as questões propostas 19 e 22 são as questões que serão abordadas sobre este assunto, ok? Então faça as questões 19 e 22 para testar seu conhecimento aqui na matéria, ok? Com isso a gente finaliza esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo sobre os efeitos de fonte. Vamos trabalhar com o grupo fonte, ok? Um abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.